Vamos pensar um pouco em relação a mudanças. A gente sabe que o líder precisa ser um agente de transformação, porque a liderança bíblica ela é espiritual, servidora e transformacional. A gente sabe que o líder ele deve ser um agente de mudança, seguindo o exemplo de Jesus como um agente de mudança por excelência. E aí a gente tem que pensar a respeito das reações à mudança, porque não vamos ter a ilusão de que a gente vai chegar num lugar. Imagina, pastor Daniel Lucas assume uma igreja que está há 40 anos vivendo de uma determinada forma, e ele fala o seguinte: esquece tudo que vocês aprenderam até aqui, porque agora Sabiá vai mudar de cantiga, tá ok? A gente já sabe que a vida dele vai ser um inferno. Então, por quê? Porque não é simples a questão da mudança. Não vou muito longe. Você, quando se propõe a mudar um hábito, olha a dificuldade que é, porque o hábito está automático. O hábito está automático. Eu, por exemplo, eu estou tentando me autoliderar em relação ao que eu faço entre 6 e 6 e meia. E aí eu percebo que o dia que eu funciono legal é o dia que eu olho primeiro que eu tenho que fazer entre 6 e 6 e meia da manhã, porque senão eu acordo, fico grogue, aí eu vou ver o celular. Quando eu vou ver o celular eu já vejo se tem uma curtida, deu para entender? Ou então de repente um vídeo, né, do Siqueira. Siqueira é o novo da Atena agora, né? E aí nisso tem algum vídeo do Siqueira, e aí eu vejo o que aconteceu com o soldado Gabriel Monteiro, e aí fica aquele negócio. Quando for ver, já são 6 e meia, eu tenho que entrar no carro e buscar as crianças para ir para a creche. Acabou. Entende? Agora o seguinte, por quê? Hábito, está automático. Agora, o que eu tenho que fazer? Todo dia me policiar, porque já que não é automático eu fazer o que eu quero fazer. Olha que coisa interessante, eu quero fazer um negócio, mas eu acabo sendo escravo de algo que não é o que eu quero fazer, mas eu estou condicionado. Observa bem, sou eu querendo mudar. Agora imagina você liderando uma equipe. Você querendo mudar é difícil, porque a boca está torta com o vício do cachimbo. Agora imagina você querer mudar o outro que muitas vezes não quer mudar porque acha que está bem. E aí? Porque tem aquele marido que ele é um animal com a esposa, ele acha que ele é o melhor marido do mundo. E agora? Como é que o pastor consegue persuadir esse cara a mudar? Ele acha que está certo. Se bobear, ele ainda acha que o pastor é um molenga. E esse pastor aí, sei não, hein? Tá meio mole esse pastor aí, hein? Vou ensinar para ele o que é ser macho. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, se você querendo mudar, já é difícil. Pense em alguém que quer parar de fumar, alguém que quer fazer atividade física, né? Alguém que quer fazer atividade física, né? Alguém que quer fazer atividade física. E aí imagina, por exemplo, alguém, né? Gente, não é fácil. Por que não é fácil? Porque você vai precisar lutar contra um monte de coisa. Primeiro o seu hábito, tem a cobrança, porque de repente naquela hora ali, aí a mulher fala assim, tá pingando a carrapeta. E aí tu fica com raiva porque não tá pingando de hoje. Hoje é que ela tá igual siri na lata, mas tá pingando há mais tempo. E aí é urgente. E aí de repente, quando você vai ver, tem um negócio para resolver, tem isso, tem aquilo. Alguém liga do trabalho, emergência, já era, deixa tudo e vem para cá. E aí nessa brincadeira, olha como é que é difícil você ser o condutor do seu próprio veículo. Muitas vezes você acaba ficando na carona, né? Como é que eu posso dizer? Não é que alguém esteja te levando, é você mesmo, mas não o seu eu consciente. Entende? Assim, é o seu instintivo. O que é melhor? Relaxar, descansar, esperar, mas aí o tempo passa e vem o estresse. Não paguei essa conta, não fiz essa venda, não fiz essa reunião, não separei tempo para jogar bola com meu filho, e não sei o que, não sei o que lá. Aí vai dando aquele volume, pronto, você já não dorme. Aí no dia seguinte você já não acorda direito. E aí vai a bola de neve. E eu estou falando de quem quer se mudar. Agora imagina você fazer isso num ambiente que está todo mundo feliz do jeito que está.
O cara canta louvor, tem amante, tá dando para entender? A dona tá lá, né, fazendo atividade na igreja, né, e bebe cachaça. O outro tá lá, né, fazendo, o outro tá lá pedindo Shekinah, mas é um filho rebelde em casa. E assim, tá todo mundo lá, feliz da vida. Aí vem você com o negócio de santidade ao Senhor, consagração, esses negócios assim, vamos fazer jejum, né? E aí nessa brincadeira não vai ser fácil. Então, por isso muita gente fala assim: pastor, conta comigo para apoiar. Entendeu? Não sei se vocês já escutaram esse negócio. Pastor, conta comigo para apoiar. Não, você seria um ótimo... Não, pastor, liderança não, apoiar. Deu para entender? E aí, em relação à mudança, nós temos, por exemplo, os inovadores, né? Em relação à questão da reação às mudanças. Nós temos aqueles que são inovadores, são aqueles que são os aventureiros, né? Eles são expostos a influências externas, eles têm um grande desejo de experimentar, eles ficam à vontade com as incertezas. É aquele cara que chega em casa e fala assim: mulher, tô com uma ideia nova. Mulher, ah, meu Deus, lá vem, né? Mas não mexe na nossa conta não. Ou seja, porque ela já sabe que ele está com uma ideia brilhante que vai mudar o mundo. Então tem essas pessoas que assim, elas são apaixonadas por mudanças, elas querem que as coisas aconteçam e tudo. A igreja está parada, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E assim por diante. Então são aqueles que a gente chamaria de aventureiros. Mas tem também os pioneiros. Os pioneiros são aqueles que são os respeitáveis. Por exemplo, assim como tem na igreja os inovadores, tem os pioneiros. Tem aqueles que é o seguinte: vamos botar um latão. Tem aquele que quer, deixa a mesa em memória de mim aí quieta. E tem que ser a mesa em memória de mim. Não mexe nessa mesa. Não chega lá para lá, nem para a direita, nem para a esquerda. É em memória de mim. Porque sempre foi assim. Enquanto um quer botar o latão, chora, pastor. Enquanto um quer botar o latão, o outro quer manter a mesa em memória de mim. Igreja tem disso, né? E aí nessa situação, os pioneiros são os respeitáveis. É o irmão fulano. É o irmão fulano. E o pastor, inclusive, vai ter que ter cuidado, porque é o seguinte: ele tem que estar ali, ele e o irmão fulano. Se o irmão fulano fizer assim com a sobrancelha, coçar o queixo, todo mundo já olha como assim, né? Então rola um negócio desse. O inovador já é aquele outro que diz: pastor, estou com uma ideia. Ah, lá vem esse cara de novo, né? E aí nisso, enquanto isso, o pioneiro não é muito de vamos. Ele fica assim: vamos ver onde isso vai dar. É mais ou menos assim, né? E aí nisso, são mais integrados aos sistemas sociais, alto grau de liderança, de opinião, ajudam a diminuir a incerteza, né? Porque é aquele cara que, por exemplo, quando ele fala, todo mundo escuta. Ele é o pioneiro. Ele já estava aqui quando eu cheguei. Então ele resolveu. Lembra daquele problema que a gente teve? O irmão fulano de tal resolveu. Então isso acontece. Eu não sei se dá para perceber. Não é pecado ser assim, como não é pecado ser inovador. A gente só precisa saber lidar com um tipo de gente e outro tipo de gente, em vez de botar todo mundo na mesma forma. Porque quando a gente bota todo mundo na mesma forma, sendo que nem a gente cabe na forma que está todo mundo, aí vai dar trauma. Esse é o problema, né? E aí a gente tem o quê? Também a maioria adiantada, né? São aqueles que são os intencionais. São aqueles que adotam imediatamente antes da maioria. Então, vamos pegar, por exemplo, aquela questão de: irmãos, a gente podia fazer com que... Vamos tentar botar um telão de LED lá fora do templo, para quando estiver acontecendo o culto, o pessoal que estiver passando no ônibus esteja vendo o culto acontecer e tudo tal. O inovador vibra com um negócio desse. O pioneiro, pastor, mas conhece alguma igreja que já fez isso, né? Tem um levantamento, né? Fez alguma cotação para ver se a nossa igreja pode, né? O inovador já está assim: quando nossa igreja vai bombar, né, tal. E aí no caso, a maioria adiantada
é aquele que, por exemplo, ele já... Pastor, conta comigo, ó, vou entrar em contato com a igreja tal, porque eu estou sabendo que tem não sei o que lá, vamos na loja tal para fazer a cotação, vamos, assim, é aquele cara que, assim, ele já tá visualizando aquela ideia ali, né? E, por exemplo, só que em relação a essa questão, né, de eles serem intencionais, levam mais tempo para tomar a decisão. Então, diante desse caso assim, opa, peraí, vamos ver isso, vamos ver aquilo outro, para quê? Para a gente poder fazer a coisa da melhor forma possível. E aí, eles estão seguindo de forma intencional. Ou seja, não, peraí, nós vamos caminhar aqui, a gente sabe o que a gente quer, a gente está vendo o que o pastor quer, a gente quer esse negócio, a gente vai batalhar para esse negócio acontecer. Mas não é aquela coisa assim de já estamos fazendo. Não sei se deu para perceber onde eu quero chegar. A diferença desse para o aventureiro. O aventureiro é o seguinte, já é. O intencional é aquele caso assim, pô, isso aqui é legal e vamos agir, né, de um modo planejado a respeito do assunto. Só que esse pessoal não é um pessoal de liderança, como é o caso dos pioneiros. Esse daí é o cara que, assim, ele é o mais gerencial. O pioneiro já é mais de comando. Então, assim, ele não ele não é movido com certa facilidade, mas ele tem mais força para mobilizar. Esse aqui, o outro não, né? É tique nervoso, quer falar? Mas isso não é bom para o ministério pastoral? Qual é a parte do não é pecado que... Não, Ah, que susto! isso não é bom para o ministério pastoral se o líder perceber. Se o líder não perceber, ele vai para casa triste, achando que estão rejeitando o ministério dele. Tá dando para entender? Tem líder que acha que o povo só está com ele se concordar com tudo. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, gente, nenhum de nós quer ser contrariado. É como, por exemplo, eu saio da casa do meu pai e da minha mãe e vou me casar. O que eu penso? Agora eu sou livre. Mas tinha a Gisélia. Entendeu? Então acontece. Aí... Tá, mas é no Facebook. Ela gosta de assistir ao vivo e ela não tem Facebook. E você não vai contar, né? Aí nesse caso, em relação a isso, creio em ti. Então, aí, em relação a esse negócio, observa bem, quantas vezes a gente não fica chateado quando a gente quer uma coisa e o nosso próprio cônjuge, que está do nosso lado, está ao nosso lado, quer o nosso bem, torce por nós, mas discorda de nós. Não é chato? Então, claro que nenhum pastor vai ficar assim, que legal que fulano discordou, ele veio com uma ideia, como é que o cara discordou, ele vai ficar feliz? Mas aí onde entra aquela questão da maturidade, de ele enxergar por um outro ângulo. Entende? Quando ele consegue enxergar por um outro ângulo, vou pensar nisso, né? E assim, é claro que a gente pode fazer um teste. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, talvez eu mude, né? Mas o meu lado ruim me ajuda nesse aspecto. Por exemplo, eu tenho o costume de fazer teste. Toda ideia que eu trago, a Deise é contra? E se eu trouxer a mesma ideia, mas pela boca do Robson, a Deise vai ser a favor, aí eu já sei que é pessoal. Entende? Quando eu percebo isso, eu faço o teste, antes de ser preconceituoso. E é batata, entende? Que assim, você percebe logo que a pessoa, ela discorda quando é você, não do assunto em si. E aí, num caso desse, em vez de eu ficar medindo força, o que eu faço? Eu colo com alguém que tem influência sobre ela, né? Desculpa, é o meu lado ruim, espero que um dia eu mude, né? Eu colo com alguém que tem influência sobre ela, para, de alguma forma, essa pessoa apresentar o olhar que ela não vai receber de mim, porque, sei lá, se eu lembro o pai dela, se eu lembro um vizinho, eu não sei se ela olha para minha cara e lembra do Gargamel, eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que ela tem um trauma em relação a mim, então nada que eu fizer vai funcionar. Mas a ideia ela pode receber, até que lá na frente, né, vai que de repente, pô, isso é muito legal, pô, foi o pastor Roberto, é legal,
mas bem que eu tinha reparado que isso aqui não estava bem, não sei o que, não sei o que. Mas assim, entendeu meu raciocínio, Robson? Que assim, a ideia realmente é boa, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. O problema é que nem sempre a pessoa ela olha para isso como assim, caramba, legal, fulano viu isso, Beltrano viu aquilo. Aí a gente vai, costura o projeto e dali nasce de repente um outro projeto, né, blindado de fragilidade, porque todo mundo conseguiu perceber onde haviam flancos, né, e pôde fechar esses flancos aí. Legal. Aí, oi. Eu recebi uma palavra uma certa vez, é o seguinte, que aonde o Ministério Pastoral, onde o pastor e a sua equipe sempre fica fazendo sim, 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 na tua frente fala sim, mas por trás te malha. E tem aquele que, pastor, eu concordo com o senhor, e ele dá as razões. Esse camarada, quando todo mundo vai embora, ele está ali do teu lado, né? Ele tem um valor, ele também tem festa contigo, mas ele só expressou a opinião dele. Isso! Então, que fica, vai fechar contigo, vai concordar, mas na hora de praticar a ideia, todo mundo abre. E aí é importante até frisar justamente isso, que assim, vamos pegar duas questões que estão relacionadas à dificuldade de maturidade, de dificuldade de maturidade ficou feio, mas vocês entenderam. Aí o que acontece é o pastor que assim, ele se sente derrotado quando o ponto de vista dele não é bem recebido, e do liderado que não tem coragem o suficiente para, com educação e respeito, apontar os pontos fracos. É aquele caso, pastor, sua ideia assim é maravilhosa, mas o seu método de execução, olha, é aquele caso, o pastor está querendo fazer a gente lutar com o Anderson Silva. Para a gente lutar contra o Anderson Silva, poxa, boa ideia, gostei da ideia, mas é o seguinte, qual é o nosso condicionamento físico? Quantas artes marciais a gente domina? E detalhe, na guerra psicológica, como é que a gente vai fazer? Então, ninguém está questionando da gente entrar no octógono e botar para quebrar. Não, a questão é o seguinte, estamos devidamente preparados? E é nessa hora que muitas vezes a gente tem problema. Por quê? Porque a ideia pode ser até boa, mas não é a hora. É que nem quando eu converso com candidatos ao ministério pastoral. Cara, Deus pode ter te chamado, mas não quer dizer que é agora que é para ter imposição de mãos. Deus chamou Davi, né? Davi se tornou rei, mas entre o óleo e a coroa teve uma caminhada, o bicho pegou para o lado dele. Ele pensou que ia morrer e não ia ver o cumprimento da promessa. Entre o sonho de José e o governo no Egito, teve uma caminhada, mas o pessoal que assim, não, Deus me chamou, pronto, apertou um botão, pronto, tadã, o que houve? Falando, virei pastor. Como assim? Virei, entendeu? Eu estava de um jeito, virei e agora sou pastor. E assim, e às vezes a pessoa ela não consegue perceber que a vida ela não funciona num piloto automático, tem uma caminhada, né? E aí a gente tinha falado sobre os inovadores, né, que são aventureiros e expostos a influências externas, com grande desejo de experimentar e à vontade com incertezas. Vamos fazer, vamos embora, beleza, né? Tem os pioneiros, que são os respeitáveis, mais integrados aos sistemas sociais, alto grau de liderança de opinião, ajudam a diminuir a incerteza. O pessoal se sente mais seguro, porque ele, quando dá um posicionamento, parece até que é uma lei. O pessoal, né? Geralmente é o que fala por último na reunião, geralmente é assim. E aí tem a maioria adiantada, que são os intencionais, que adotam imediatamente antes da maioria, levam mais tempo para tomar a decisão e segue de forma de forma intencional, só que esses aí são mais para gerenciar do que para liderar. Também tem a maioria acompanhante, que são os céticos, né? Então, enquanto os intencionais, beleza, vamos fazer a pesquisa e tal, o cético é aquele que adota aquela mudança depois da média das pessoas. E aí ele adota por pressão social. É aquele caso,
Hoje nem tanto, mas há 20 anos atrás, pode parecer muito tempo, mas eu acho que é pouco tempo isso. Há 20 anos atrás, algumas igrejas batistas estavam discutindo se as mulheres poderiam usar calça comprida dentro do templo, né? E aí nessa situação, o que acontece? Pegando esse contexto aqui, tem os inovadores. Primeiro que tem aquelas irmãs que já começam a protestar, elas vão de calça comprida, né? E aí, não, mas por que não pode? Qual é a base bíblica? Cadê o versículo, né? Um negócio assim. E o bom que na época era a calça bag, né? Então, depois veio, né, Satanás inventou a calça da gangue, aí outro negócio. Mas aí nesse caso, veio do inferno isso daí, quer dizer. Aí, em relação a isso aqui, né, por exemplo, a gente tem o quê? Os inovadores. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E aí, o pastor vai perder para si mesmo. Peraí, estava todo mundo feliz com as irmãs de saia, mas o pessoal agora já está descontente. Está na hora de a gente tomar uma atitude, porque senão a igreja vai rachar, por incrível que pareça, por causa de pedaço de pano, mas racha, né? E aí nesse caso, vamos ter uma reunião, né? Aí vamos ouvir os respeitáveis, os pioneiros. Aí nisso, às vezes, os pioneiros vão se dividir, porque tem aquele negócio de sempre foi assim, a gente aprendeu assim, tal. Mas tem aquele que fala o seguinte: eu quero estar numa igreja que a minha neta venha comigo. Eu quero estar numa igreja que a minha filha venha comigo. Eu quero estar numa igreja em que, assim, a gente não esteja com a família fragmentada. A gente vence no voto, mas nossas filhas e netas vão para outras igrejas por causa de uma bobeira dessa. O que Jesus faria em relação a esse negócio? O problema está no pano, está na decência, né? Então, até porque uma coisa que eu não conseguia entender na minha juventude era por que não podia calça comprida e tinha uma saia, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Que já falei, né? Tá vendo? Tô com trauma, não sai da minha cabeça essa saia. E aí a Gisele, a gente era noivo, vou comprar. Tu não vai comprar isso não, tá amarrado. Aí nesse negócio, né? A saia parecia um pano de prato que você enrolava assim e amarrava. Eu falava, pode essa praga do inferno e não pode uma calça comprida? Gente, o que é pior, né? E aí nesse caso, o pioneiro vai levantar várias questões. Aí nisso, depois do pioneiro, tem a maioria adiantada. Não, mas a igreja tal já fez isso, a igreja tal já fez isso e tal. E aí é bom evitar, porque às vezes tem a calça comprida, que o pessoal, todo mundo diz que a calça comprida é indecente, mas a calça comprida ela pode ser decente e a saia pode ser indecente, o vestidão pode ser indecente, né? Hoje a gente discute a indecência dos homens, né? Que os homens agora também estão tudo, né, arrochadinho. Mas aí nesse caso, em relação a isso, eu recomendo o teste do limão. Bota um limão aqui pela camisa, se descer, beleza, se empacar, volta para casa, meu cabra. E aí, nesse caso aqui, a maioria adiantada já vai fazer alguma coisa. E a maioria acompanhante é aqueles que assim, tô até vendo, a igreja virou uma bagunça. Lembra da época do pastor fulano? Tempo bom, quando a gente comia pão com banana, não era essa pouca vergonha. Mas agora é porta larga, pastor não tem autoridade, e não sei o que lá. Mas o que acontece? Não consegue vencer a maioria, vai a reboque. E aí no domingo seguinte, a filha dessa irmã já está de calça comprida, né? A neta daquele irmão está de calça comprida. E aí quando vai ver, meio que assim, fazer o que, né? Eu vou, é minha igreja, né? Até porque esse daí, dificilmente ele vai mudar de igreja, né? Ele não é da mudança, ele é aquele que assim, vai ser sempre assim, né? E vai adotar aquilo ali por pressão social. E tem também os retardatários, que são os tradicionais. Enquanto, por exemplo, a gente tem a maioria acompanhante, os céticos, que muitas vezes estão torcendo contra, né? Claro, não aqui no Rio de Janeiro, mas lá, né, onde eu moro. E aí tem os retardatários. Esses aí são diferentes dos céticos. Eles não têm liderança de opinião, né? E quando finalmente adotam a inovação, a mesma já pode estar se tornando obsoleta e substituída. Quando eles assim, aí, legal, vamos fazer isso aqui, a igreja já está fazendo, já está pensando numa outra mudança, entendeu? Mas eles assim, eles vão a reboque, eles são diferentes do cético. Enquanto o cético é aquele cara que, por exemplo, eu discordo e remo contra, o outro assim, eu discordo porque eu gosto do clássico.
Mas é o seguinte, vamos ver se eu gosto desse negócio. E ele vai resistindo. É como, por exemplo, a igreja liberou a calça comprida, mas eu não sou obrigado a botar calça comprida, vou continuar do jeito que eu estou. E aí passam-se os 20 anos, né? E aquela irmã continua se vestindo daquele jeito. Ou seja, ela não entrou em briga, ela não discutiu opinião, mas ela está do jeito dela. E quando, por exemplo, ela já vai pensar em botar a calça comprida, aí as irmãs já estão querendo discutir se vai usar a corsário. Entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos assim. Então, é importante a gente estar atento a essas questões, né, em relação à mudança.